Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, diretamente de Brasília. Boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, tudo bem? Direto aqui de Brasília, na nossa sucursal da CBN, aqui na capital federal. Boa noite, Vera. Vera, estava comentando com Carol aqui no início do programa que hoje, 24 de fevereiro, completa um ano dessa formação no Ponto Final. E também um ano da CBN São Paulo, aqui na sede nova no Butantã. Muito legal. Nossa, quanto a sede nova, parece uns 5 anos de tanto trânsito que eu pego pra chegar. Mas que legal, muito bom. Formação muito, muito vitoriosa essa nossa. Vida longa a nós. Vamos a Brasília, então, porque a Samantha Klein tem mais informações sobre uma reunião que foi feita hoje para tratar dos penduricalhos. O que são penduricalhos? Apelido carinhoso, aquelas verbas indenizatórias, gratificações, auxílios, um dinheiro sem fim que acaba sendo somado ao salário dos servidores e que tem ultrapassado o teto constitucional. Oi, Samantha, boa noite. Oi, muito boa noite, Débora, Vera, Carol. Pois é, essa reunião aí foi mais cedo e ela acontece ali num momento de muita articulação também entre os poderes para tentar achar uma solução àquelas decisões do ministro Flávio Dino. O que se espera agora é que o Supremo e a cúpula do Congresso Nacional criem um grupo de trabalho com prazo de 60 dias para formular uma proposta de regra de transição sobre esses penduricalhos do serviço público, abrangendo aí todas as esferas. O colegiado vai ter representantes do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, que inclusive participaram da reunião de mais cedo, também do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. A ideia é discutir uma proposta, uma resposta a essas decisões judiciais. E uma das possibilidades seria uma saída pelo Congresso Nacional com votação de um projeto ou até mesmo aproveitar o que já está previsto na reforma administrativa. Mas esses são os próximos passos. Amanhã o plenário do Supremo também deve decidir se mantém ou derruba as decisões do ministro Flávio Dino, que determinou a suspensão dos pagamentos, ao realizar também em todos os poderes uma varredura completa dessas gratificações extrateto num prazo de 60 dias. Então esse grupo de trabalho vai ter o mesmo prazo, pelo menos coincidente com o que determinou o ministro Flávio Dino, e numa avaliação interna dele, do gabinete dele, digamos assim, é que essa decisão de buscar uma saída vem bem e está ao encontro da própria decisão dele. Além disso, vale lembrar que, além dessas decisões de Dino, vieram também a decisão do ministro Gilmar Mendes, que determinou que essas gratificações e verbas indenizatórias que estão acima do teto constitucional só podem ser pagas a integrantes do Poder Judiciário e do MP quando estiverem previstos em lei aprovada pelo Congresso, o que não se tem aí uma previsão de ocorrer, ou seja, não deixa de ser uma decisão um pouquinho conflitante nesse período, nesse momento em que Dino já tinha se manifestado. Os dois ministros participaram dessa reunião mais cedo. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. Vera, me chamou a atenção a palavra transição. Isso seria também uma forma de tentar diminuir os atritos? Com certeza, Débora, principalmente diminuir a resistência que existe, muito generalizada em todos os poderes, a cortar esse extrateto. A decisão do ministro Flávio Dino, ela foi ali direto na fonte, fechou a torneira, não pode mais nenhum extrateto para ninguém. Isso gerou uma corrida
de reclamações, recursos, pedidos de esclarecimento e os chamados embargos auriculares, né? O que são embargos auriculares? Aquele pessoal que vem no ouvido justamente dos ministros tentando reverter as soluções. E principalmente isso partiu dos tribunais de justiça Brasil afora e muito fortemente do TJ de São Paulo, que é um dos que tem mais tipos aí de pagamentos retroativos, penduricalhos, verbas indenizatórias, tem de toda a natureza e é um lobby muito forte, muito poderoso. Então essa é uma tentativa de contemporização. Vamos ver amanhã, no julgamento que está marcado, como eles vão construir essa transição, né? A coisa do prazo é importante, mas principalmente o que acontece nesse prazo. No prazo, para que o Congresso vote uma lei complementar, a reforma, né? A que instituiu o teto salarial, vale a suspensão anterior que o ministro tinha proposto. Então, nesses meses que durar a transição, suspende todas as verbas ou nesses meses paga alguma coisa? Então, está sendo feito um levantamento enorme de tudo que é pago, a natureza de cada um desses pagamentos, o que é aceitável, entre aspas, e o que não é. A Fazenda está participando desse levantamento, os outros poderes estão participando desse levantamento para que amanhã se defina os contornos dessa chamada transição. E aí vamos ver se realmente o Congresso vai conseguir votar uma lei nesse período. Ele está se eximindo dessa responsabilidade ao longo de décadas. Não é só a reforma administrativa que não é votada ao longo de décadas. Também essa necessária regulamentação do teto de gastos está sendo empurrada com a barriga justamente para deixar brecha para todo tipo de penduricalho. Então vamos ver se vai ser viável votar num prazo que seja de 4 ou de 6 meses uma proposta de lei, porque isso vai coincidir com o período de auge da campanha eleitoral. E é um assunto que é complexo, que mexe com muitos interesses e deputados e senadores já vão estar dedicados às suas campanhas. Então, pode ser que a transição seja só um jeito de empurrar esse assunto com a barriga, deixar para lá para depois da eleição e se caírem as restrições que o ministro estabeleceu por medida liminar, aí a chance de ficar tudo como está é muito grande. E tem que ver também qual vai ser o número de exceções que eles vão incluir, né, Vera? Porque a gente não está tratando aqui do fim do penduricalho. Na verdade, eles vão padronizar os penduricalhos, né? Para ficar ali uma coisa mais equânime. Só que, como você disse, os embargos auriculares são muitos, né? Os lobbies são muitos. Então, dependendo do tamanho da lista dos penduricalhos aceitos e previstos por lei, a gente pode continuar tendo uma distorção muito grande, né? Pode ter. O que o ministro Dino parecia sinalizar com a decisão dele, que foi bastante ortodoxa ali, no sentido de não vale nada que está acima do teto, era o final de tudo. Mas essa movimentação nessas 2 semanas já deu para mostrar que isso é um pouco utópico, né, no Brasil. E diante de algumas realidades muito consolidadas, das quais juízes, desembargadores, a elite dos legislativos não querem abrir mão. Então, o ministro ficaria numa batalha quixotesca ali, muito sozinho, não totalmente sozinho. Hoje o ministro Gilmar Mendes deu uma decisão também no sentido de suspender para o Ministério Público e para os judiciários, etc. Mas era difícil construir uma maioria segura para extinguir todo e qualquer pagamento extra-teto. Então, essa definição do que vale e o que não vale, ela é crucial para a gente entender o tamanho ali do teto solar, vamos dizer, né? O quanto que vai abrir um teto solar aí e permitir um puxadinho para cima no teto. Vamos para o nosso próximo assunto. O Igor Cardim, em Brasília, está acompanhando o primeiro dia do julgamento dos réus acusados de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Oi, Igor, boa noite de novo. Oi, Carol, boa noite para você, agora para a Vera e também para os ouvintes. Pois é, o julgamento segue neste momento ainda com a fala
do último advogado de defesa, neste momento, então, também condenando e dizendo ali falhas, apontando possíveis falhas na delação de Rony Lessa. O Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, voltou a julgar hoje à tarde, então, esse julgamento histórico aí após 8 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes, ocorridos em março de 2018 no Rio de Janeiro. Os advogados fizeram as manifestações pedindo a absolvição dos clientes por insuficiência de provas e também apontando, todos praticamente bateram na tecla ali sobre essa delação premiada de Rony Lessa. Mais cedo, o responsável pela acusação, o vice-procurador-geral da República, Indeburgo Chateaubriand Filho, pediu a condenação dos réus e o pagamento de indenizações por danos morais e materiais aos familiares. A PGR argumenta que os irmãos Brazão usavam cargos públicos e conexões políticas para expandir negócios ilícitos e, com milícias no Rio de Janeiro, ter o controle territorial. Marielle, que denunciava justamente essas ligações desde a época em que era assessora de Marcelo Freixo, acabou se tornando a principal alvo e obstáculo aos interesses desse grupo político. A Procuradoria-Geral destacou ainda que o alvo inicial dos criminosos era Marcelo Freixo. No entanto, o atirador Rony Lessa apontou dificuldades para executar o crime, o que fez com que o foco mudasse para a vereadora. A acusação ressaltou ainda que a denúncia se apoia em uma vasta documentação e depoimentos, rejeitando o argumento da defesa de que as provas se baseiam apenas na delação de Lessa. O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, leu o relatório no início da sessão, apontando que a atividade principal do grupo era a exploração do mercado imobiliário irregular e a grilagem de terras. Segundo Moraes, as milícias garantiam o controle territorial e serviam de reduto eleitoral para os irmãos Brazão. Marielle se tornou, em síntese, a principal opositora e o mais ativo símbolo da resistência aos interesses econômicos dos irmãos. Matá-la, disse a Procuradoria-Geral da República, matá-la serviria a 2 propósitos, a saber, o de eliminar a oposição política que personificava e o de dissuadir outros integrantes do grupo. Lembrando, então, no banco dos réus estão os irmãos Brazão, o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, e o ex-PM Ronald Paulo de Alves, que são acusados de duplo homicídio qualificado e também tentativa de homicídio por conta da assessora de Marielle Franco, que sobreviveu ao atentado. O quinto réu, Robson Calixto Fonseca, o Peixe, responde por organização criminosa ligado ao caso do assassinato da vereadora. Só para finalizar, o presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino, já adiantou que, terminando este último depoimento aqui, essa última defesa dos advogados, a sessão será pausada e retomada amanhã com o voto do relator e também dos outros 4 ministros da turma. Vera, Débora e Carol. Obrigada, Igor. Um caso que, como a Débora estava comentando mais cedo, né, Vera, mostra como o crime organizado está infiltrado nas instituições. A gente tem um delator, Rony Lessa, delator e executor, ex-policial militar, e no banco dos réus, um ex-deputado federal, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e um ex-chefe da Polícia Civil. Exato, esse crime ele é exemplar dessa infiltração e ali de uma tentativa, segundo que a Procuradoria-Geral da República sustenta, realmente de eliminar uma representante do Estado que já no passado tinha, principalmente antes de ser vereadora, quando ela ainda era assistente, auxiliar do Marcelo Freixo, participado de investigações sobre esse universo do crime organizado no Rio. Então, muito grave que tenha demorado tanto tempo para vir a julgamento, né? Um crime cometido em 2018 e que se arrastou por todo esse tempo com claras medidas que foram tomadas para obstruir as investigações ao longo do tempo e que isso é objeto de uma outra investigação, um outro inquérito que apura só a obstrução de justiça nesse caso, e agora ver como é que o Supremo vai entender a participação de cada um dos integrantes aí da organização criminosa descrita
pela Procuradoria-Geral da República, né? As defesas, principalmente dos irmãos Brazão, se pegando muito no fato de que só o testemunho, a delação, né, do Rony Lessa ampara a acusação contra os seus clientes, que não haveria provas fáticas, provas materiais ali da participação deles, mas a acusação do Ministério Público muito enfática, muito veemente, no sentido de que está comprovado o mando, comprovada toda a cadeia que levou ali à execução de Marielle Franco e também do motorista, do Douglas. Então, vamos esperar... Hã? Anderson. Desculpa? Anderson, você falou Douglas, eu Anderson. e a minha dislexia para nomes, Anderson. Então vamos esperar que realmente eles levem a cabo o julgamento, que não tenha nenhum adiamento, que não tenha nenhum novo pedido de vista, nenhum tipo de obstáculo a que ele se conclua, porque já são muitos anos sem resposta para esse crime, né? Pois é, e mesmo depois desses 8 anos esperando isso, esse julgamento tem um impacto simbólico, político muito grande, né, Vera? Inclusive familiares comentaram hoje, eu não me lembro exatamente quem foi, acho que foi a viúva do Anderson, né? Que as pessoas que planejaram, que mandaram, que executaram esse crime são pessoas que pensaram que nunca seriam pegas, que ficariam impunes. E quase aconteceu, quase deu certo, né? Por muito pouco não deu certo, Débora. Se você pensar as idas e vindas desse caso, a substituição de responsáveis, toda a pressão que houve sobre os promotores que inicialmente estavam à frente dessas investigações, a impunidade era uma possibilidade bem concreta até muito pouco tempo atrás. Houve uma reviravolta a partir de 2023, e aí sim se conseguiu avançar nas perguntas-chave, né? Por que ela morreu, quem mandou matar, e coisas que estavam sendo realmente mantidas ali em segredo, não por incompetência, mas por uma deliberação de não investigar. Então é importante que a gente dê essas respostas para que isso não volte a acontecer. É muito grave que o crime organizado se infiltre nas instituições de tal modo a decidir eliminar aqueles que zelam por elas e que tentam evitar que isso aconteça. Então agora a gente vai ter eleição. O crime organizado já avançou algumas jardas aí no Rio de Janeiro, no sentido de ocupar outros postos e de se aproximar mais perigosamente ali de cargos de comando, de cargos eletivos ou não. Então, essa resposta neste momento também é profilática para o que vai acontecer daqui para frente em eleições, e não só no Rio, no Brasil todo. A gente está vendo no México essa coisa aterrorizante de o quanto pode escalar a ousadia do crime organizado quando se sente ameaçado, quando se sente ali combatido. Então a gente não pode permitir que o Brasil avance para algo próximo de uma mexicanização. Então esse julgamento também tem esse caráter profilático e por isso a gente tem que estar muito atento a ele. E a população no meio disso tudo, né? Desculpa, Débora, mas só para concluir o raciocínio, né? A população no meio disso tudo, porque o que está em jogo é um verdadeiro domínio de grandes fatias, né? De território na cidade do Rio de Janeiro, no estado, na delação do Rony Lessa. Ele disse que cometeu o crime, que em troca receberia quase uma capitania hereditária, receberia o direito de explorar ali uma região, serviços no local, né? Uma área que era dominada pela milícia e que hoje, inclusive, é área de atuação do tráfico de drogas. E uma coisa que não tem mais nenhuma distinção praticamente, né? Os métodos se aproximando muito, o modus operandi se aproximando muito. Na verdade, eu queria só trazer aqui um aumento, um dado, né, do aumento de casos de violência política, que esse aumento foi verificado justamente nas eleições municipais em 2024. Meu computador travou, eu acabei perdendo aqui o número, mas eu vou encontrar para trazer, porque eu acho importante. Mais um levantamento feito pela organização Justiça Global
Terra de Direitos, mostra que houve um aumento de 130% de violência política, com 558 casos em 2024, na comparação com 2020. É grave isso, né? E como dizia a Vera, esse julgamento é bastante profilático. Você fica agora com mais notícias da sua região e daqui a pouquinho tem mais Viva Voz. Viva Voz de volta e Larissa Lopes, de Brasília, tem mais informações sobre o projeto Antifacção. Oi, Larissa, boa noite. Oi, Débora, boa noite para você e para todos. Olha, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que o texto do PL Antifacção tem acordo entre o relator, Guilherme Derrite, e o governo federal. Ele também disse que esse texto vai ser votado hoje, até porque a gente lembra, já estava na pauta para ser votada a urgência dessa proposta, inclusive trancando a pauta, né, essa questão da urgência, e, de acordo com o Hugo Mota, também o texto, será votado ainda na sessão de hoje. Ele chegou agora há pouco para se reunir com líderes, mas justamente na chegada ele falou sobre esse acordo entre Derrite e o governo federal. E penso que chegamos a um acordo para que o texto possa ser votado sem amplas divergências, como tivemos na outra votação aqui na Câmara dos Deputados. Isso, na minha avaliação, é um esforço conjunto do governo, esforço conjunto do relator, para que possamos colocar a segurança pública, o enfrentamento às facções criminosas como prioridade, não de um lado ou de outro da política do país, mas sim como uma questão de Estado, dialogando com a sociedade, que precisa enfrentar o avanço do crime organizado com instituições e com o Estado fortalecido. Débora, e o texto de Derrite, né, porque a gente lembra, isso já foi votado aqui na Câmara com várias mudanças, né, conforme o texto que foi apresentado pelo governo. Tiveram, então, mudanças que foram feitas pelo relator, Guilherme Derrite, e o texto foi para o Senado e ele, então, foi desidratado lá por senadores, tirando alguns trechos. Mas, quando ia voltar aqui para a Câmara, né, já que teve essa alteração, então tem que voltar aqui para casa, Derrite falou que queria retomar os pontos que havia alterado anteriormente desse texto do governo. Depois disso, então, ele até se encontrou, ontem teve uma reunião ali que durou aproximadamente 2 horas com o pessoal da oposição, também com o relator, para tratar desses pontos. Hoje, o ministro da Justiça esteve aqui também, então ontem ele se reuniu com o Derrite e hoje o ministro da Justiça veio até aqui a Câmara para se reunir com parlamentares da Comissão de Segurança Pública. Era um assunto para tratar sobre a PEC da segurança, mas também foi falado sobre esse projeto antifacção. A partir daí, então, segundo o Mota, foi feito um acordo. Apesar, Débora, de parlamentares da base do governo alguns não ficaram satisfeitos com esse aceite, digamos assim, do ministro da Justiça de costurar um texto com Derrite, porque na visão desses parlamentares não seria possível se chegar a um consenso do que o governo queria junto com o que Derrite vinha propondo. Então, apesar de não ter agradado muitos parlamentares, foi feito um acordo, de acordo com Hugo Mota, e a expectativa é que isso seja votado, mas a gente sabe que também muita coisa pode mudar, já que o texto subiu para o sistema agora há pouco e agora que ocorre uma reunião de líderes para tratar do que vai ser analisado em plenário logo mais. Mas a gente não tem um detalhamento desse acordo, é isso? Não há ainda um detalhamento desse acordo, Débora. Inclusive, como subiu agora há pouco, então a gente vai até ver mais detalhes desse texto, desse novo texto de Guilherme Derrite, mas eu destaco aqui 2 pontos que eram a maior preocupação do governo. Que era o seguinte, o que criava uma nova lei para combater o crime organizado, isso porque o texto do governo trazia mudanças na lei das organizações criminosas, né, uma lei de 2013. E defendiam que ao criar essa nova lei poderia haver insegurança jurídica, com questionamentos ali na justiça. E tinha outro ponto também que a gente destaca, que era um dos principais conflitos,
sobre a pena de até 30 anos de prisão para uma pessoa que fizesse, por exemplo, um processo, ainda que não tivesse comprovado que seria ligado ao crime organizado. Então, a visão das pessoas que criticavam esse ponto era que é uma pena desproporcional nessa parte. Mas então a gente vê agora esse texto que parlamentares, inclusive, que vão votar hoje à noite, essa é a expectativa, também agora que vão ler esse texto, que está previsto, então, a urgência e depois o teor da matéria. Débora. Tá certo. Obrigada pelas informações, Larissa Lopes, em Brasília. Então, a gente vai conhecer junto com eles, né, Vera, o conteúdo desse acordo. Exato. O governo parece estar querendo salvar alguma coisa, né? Ele corre o risco de ficar vencido se não fizesse um acordo, pelo menos para votação. Então, buscar um meio do caminho que mantenha algumas das mudanças feitas no Senado e não restabeleça o texto anterior do deputado Guilherme Derrite. Me parecia que era esse o objetivo do governo quando eu conversei mais cedo. O deputado Guilherme Derrite veio para Brasília, inclusive no meu voo. Ele estava vindo logo cedo para cá, para essa série de reuniões. O governo precisa ter alguma coisa para mostrar no palanque na área da segurança pública. A avaliação no Palácio do Planalto é a seguinte: olha, o texto pode ficar longe do ideal, mas também sabe-se que a maioria da sociedade brasileira não vê a questão da segurança sob o mesmo prisma da esquerda. Então, algumas concessões teriam de ser feitas. Eles sabiam disso, eles sabem que é mais difícil destravar a votação da PEC da segurança, embora não tenham jogado a toalha, vão insistir na votação também da PEC, mas era importante votar esse projeto e deixar claro que ele foi uma iniciativa do governo, que foi o governo quem buscou uma medida, um ordenamento jurídico que atacasse o crime organizado a partir da sua cúpula, a partir da sua estrutura financeira, a partir da sua estrutura ali de logística. Então, o discurso do governo para a área de segurança vai ser muito nisso. Olha, não adianta pensar em segurança pública só nas comunidades, só lá na ponta. É preciso atacar o coração do crime organizado por meio da sua estrutura financeira e organizacional. Então, eles precisam da aprovação de uma medida, mesmo que não seja ideal, para apresentar essa iniciativa do governo, para dizer que o governo Lula não ficou deitado no berço esplêndido do discurso só de direitos humanos na área de segurança, que também foi efetivo na busca de enfraquecer as organizações criminosas. E aí sempre entra nesse pacote, nesse combo, a Operação Carbono Oculto como um exemplo do que o governo Lula entende como método eficaz e inteligente de enfrentar as organizações criminosas. Então, eu acho que eles preferiram ali a ideia de que é melhor um pássaro na mão do que dois voando, e vão aprovar alguma coisa para ter como sustentar, como dar ali um caráter corpóreo a esse discurso de que o governo Lula foi sim presente, efetivo na questão da segurança pública. Agora, Vera, dá para dizer que é o primeiro grande teste do novo ministro da Justiça, né? O Wellington César Lima e Silva, que foi colocado ali no lugar do ministro Ricardo Lewandowski, justamente com essa missão de construir pontes. Ele não é exatamente uma unanimidade, né? Tem recebido críticas ali de alas mais à esquerda e alas do próprio PT, mas está com essa missão de negociar. Tem vários pontos importantes e que a gente sabe que são de difícil acordo no Congresso, até por causa dos lobbies. Por exemplo, aquela contribuição em cima das bets, né, que geraria uma arrecadação extra para o governo, é importante, mas a gente sabe que tem muita resistência no Congresso. Que já apareceu aqui e ali em vários projetos, né? Vira e mexe, o governo tenta emplacar isso em discussões diferentes.
não vai desistir, até porque a coisa das bets como um dos pilares de lavagem de dinheiro para o crime organizado vai estar presente no discurso do Lula para a área de segurança, pelo que eu apurei. Aquela coisa do tripé lá, né, bilionários, bets e tal. Isso faz parte desse grande discurso de como o Lula encarou ali a criminalidade do chamado andar de cima. Então, é importante para o governo. O ministro, ele tem críticas ali da esquerda, principalmente pelo que o Lula espera dele, que é um maior pragmatismo. Essa ideia de desfazer a imagem de que o seu governo pratica os velhos dogmas da esquerda na área da segurança pública. Ele quer desfazer essa impressão e, para isso, escolheu alguém com esse perfil de negociador e que não é um petista de carteirinha, não tem nenhuma ligação histórica ali com a doutrina que o PT sempre defendeu na área de segurança, e daí porque as críticas, porque ele justamente sentou para negociar o texto. Muito bem, o nosso ouvinte fica agora com notícias locais e o Viva Voz volta com mais informações sobre a política no Rio de Janeiro. Estamos de volta e, conforme prometido, a gente fala agora sobre a política fluminense e toda a articulação do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, também partido do senador Flávio Bolsonaro, que deve ser o candidato do campo bolsonarista à presidência da República, e ainda não tinha definido o seu palanque para a disputa do governo do estado no Rio de Janeiro, Senado, são vagas importantes. E hoje houve uma costura, uma decisão nesse sentido. O Matheus Maciel conta para nós. Oi, Matheus, boa noite para você. Oi, Carol, boa noite para você, para Vera, Débora, todo mundo acompanhando a gente aqui no Ponto Final. Deu fim ao mistério que existia aqui no Rio de Janeiro, né? Dividido ali entre dois nomes mais fortes, cotados a essa posição do campo bolsonarista para concorrer ao governo do estado. O governador do Rio, Cláudio Castro, e o senador Flávio Bolsonaro bateram finalmente o martelo sobre quem será o candidato do PL ao Executivo Fluminense nas eleições de outubro. Vai ser o secretário estadual das cidades, o Douglas Ruas. A definição foi sacramentada, como você bem comentou, nessa reunião em Brasília, na tarde de hoje. Teve ali a participação do presidente estadual do PL, o Altineu Cortes, e o candidato a vice será o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, do PP. Já o governador Cláudio Castro, também estava ali na presença do Flávio Bolsonaro, ele confirmou que deve renunciar ao cargo de governador até abril para ser candidato ao Senado nas eleições deste ano. Na chapa ele também vai ter a companhia do prefeito de Belfor Roxo, Márcio Canella, que é do União Brasil, nessa composição política que está sendo feita pelo campo bolsonarista. Com isso fica sacramentada então a aliança do PL com a Federação União Progressista, que engloba o PP e o União Brasil, e também ficam definidos os nomes que estarão no palanque de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Vale lembrar que nesse anúncio o Flávio reforçou agora há pouco que a escolha de toda a chapa é fruto de um acordo entre diversos partidos. Eu quero sinalizar também para todo o restante do país, né, que eu pretendo sempre trazer pessoas que têm o alinhamento, obviamente, político conosco, mas também trazem essa experiência e atendem à composição partidária, porque eu acredito muito na política, como uma forma de a gente compor e resolver os problemas do país. Bem, falando especificamente da disputa aqui pelo governo do estado, o Douglas Ruas deve ter como principal adversário o prefeito do Rio, Eduardo Paes, que já anunciou que vai renunciar do cargo até o dia 20 de março para cuidar da pré-campanha ao governo. Paes, então, promete apoio à reeleição do presidente Lula, mas tenta atrair aí apoios de vários espectros políticos. Recentemente, o Paes anunciou como candidata a vice da chapa Jane Reis, irmã do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, então presidente estadual do MDB. Então, curiosamente, ali a família Reis sinaliza que deve manter apoio nas eleições presidenciais a Flávio Bolsonaro, mas o Eduardo Paes mantém o apoio ao Lula. Seria uma chapa, então, que o candidato a governador apoia uma chapa, um lado do espectro ideológico, o lado do presidente Lula, e o outro lado, a parte da vice da chapa de Eduardo Paes, Jane Reis, apoiando, então, Flávio Bolsonaro. Vale destacar, Carol, que a reunião do PL que aconteceu hoje em Brasília, no entanto, não definiu
qual será o direcionamento político do grupo de Cláudio Castro nas eleições indiretas que o Rio de Janeiro provavelmente passará ali entre os meses de março e abril, depende exatamente de quando Cláudio Castro de fato renunciar ao cargo. Nesse período de desincompatibilização, Rio de Janeiro vai ter uma eleição indireta nesse mandato tampão até o fim do ano. Para quem será o governador do estado, tudo vai ser definido pela Assembleia Legislativa do Rio. Cabe a gente continuar nessa apuração constante, porque esse mistério continua. Definiram as chapas das eleições do fim do ano, mas o nome da eleição indireta ainda não está sacramentado. Castro insiste no nome do secretário da Casa Civil, Nicola Mittione, mas o martelo, nesse sentido, não está batido. Valeu, Matheus. Obrigada. O Douglas Ruas quer ser candidato com a máquina, né? A ideia dele é ocupar esse mandato tampão e concorrer controlando a máquina. Quem é o Douglas Ruas? Não é exatamente um político muito conhecido ainda, né? Muito popular, mas ele é filho do prefeito de São Gonçalo, o capitão Nelson do PL. São Gonçalo é o terceiro maior colégio eleitoral do estado, né? Então tem um número de eleitores muito grande. Certamente, se vier ocupar esse mandato tampão, vai ficar ainda mais conhecido. E aí o Flávio Bolsonaro fica com um palanque também, com um arco de alianças bastante expressivo, né? Juntando PL, PP e União, que são as legendas com maior número de cidades no estado e também um tempo bastante significativo de propaganda eleitoral. Pois é, e ele se apresentando como alguém da política, né? Isso aí é uma guinada e tanto no discurso bolsonarista. É aquela ideia dele de se apresentar como um Bolsonaro que se vacinou. Então, esse é outro contraponto que ele está apresentando em relação ao pai e que é numa questão central, porque o Bolsonaro, em 2018, fez um discurso para se tornar ali o candidato daqueles que estavam insatisfeitos com o PT, se apresentando como alguém antipolítica, anti-establishment, mesmo tendo sido alguém que cresceu ali na política, foi deputado anos e anos, pôs toda a família para dentro da política, construiu patrimônio sendo político. Ele conseguiu emplacar por meio das redes sociais esse discurso de que ele era a negação da política. E aí dizia que não faria conchavo com partidos, tudo, até que precisou compor com o Centrão, porque o seu governo estava ali sem nenhuma sustentação no Congresso. O Flávio Bolsonaro está encurtando esse caminho. Ele está de cara dizendo que quer fazer alianças com esses partidos, que quer fazer aliança com o establishment político. E esse modelo do Rio, de trazer várias siglas do Centrão para o palanque, ele vai tentar exportar para outros estados também. Eu falei a respeito disso, né, de que ele está à frente da negociação dos palanques do PL em todo o Brasil. Ele tomou essa dianteira. Então, ele vai tentando construir essa visão de que é alguém diferente do seu pai, como se pudesse haver algo como bolsonarismo moderado. A gente sabe que existe direita moderada, existe direita democrática, mas o bolsonarismo não tem uma versão moderada que se possa confiar até aqui, porque bolsonarismo até aqui foi sinônimo sempre de estressar a questão da democracia, né? E como é que o Palácio do Planalto está vendo esse avanço, Vera? Pois é, eu tive algumas conversas por aqui em Brasília hoje e parece ter caído a ficha, né, no Planalto, de que aquela ideia de deixa o Flávio se consolidar e lá na frente a gente bate, lá na frente a gente desgasta porque ele tem muito telhado de vidro, pode ser um certo salto alto perigoso, né? A gente sabe que em política você deixar espaço vazio e vácuo é algo realmente que não é inteligente. E eles se assustaram com os números das últimas pesquisas, principalmente com um quesito que eu trouxe aqui no primeiro dia da pesquisa Quest, que me chamou muitíssimo a atenção, que foi o fato de que a maioria das pessoas comprou a ideia do Flávio Bolsonaro como candidato. Não acha que isso foi um erro do Jair Bolsonaro e não está lá lamentando que não seja o Tarcísio ou qualquer outro que não tenha o sobrenome. Então, existe no Palácio a ideia de que o adversário está definido e que é preciso começar a expor os atributos negativos dele,
Então, estaria na hora de começar a aumentar a rejeição pessoal do Flávio Bolsonaro. Não só da família, não só do bolsonarismo, não só bater na tecla da democracia, etc., mas apresentar quem é esse adversário sob o prisma do PT e do governo, etc. Então, eu acho que essa fase de deixa ele correr solto e lá na frente a gente pega, tende a mudar de agora em diante. E, inclusive, a nossa colega Andréa Sadi, da Globo News, trouxe hoje no blog dela que o Flávio está sondando o ex-marqueteiro de Aécio Neves. Por quê? Mira, Minas Gerais, você trouxe essa explicação para a gente aqui por várias situações, o quanto esse é um estado importante nas eleições. O Paulo Vasconcelos é um publicitário conhecido, experimentado, com essa experiência numa campanha nacional. Até agora ele está fazendo a pré-campanha do Ronaldo Caiado, então ele tem um compromisso aí já assumido, mas existe o desejo por parte do PL de tê-lo na campanha e eles conhecem o trabalho do Paulo porque já trabalhou nas campanhas do PL no Rio de Janeiro. Então, na campanha do Cláudio Castro e na campanha do Alexandre Ramagem, mais recentemente. Promete eleição aqui no Rio de Janeiro, minha gente. O Eduardo Paes até agora estava nadando de braçada, digamos assim, né? Porque a oposição estava muito desestruturada, desorganizada. Agora temos uma chapa, palanque. Oposição nacionalmente, né? Mas aí eles são governo e tem a máquina. Então, governo do Estado, né? É complexo. A posição do Eduardo Paes é complexa. Já perdeu uma eleição para o governo, agora está tentando sair daquele cercadinho de ser vitorioso só na capital, ampliando também o seu leque. Vai ser interessante ver como isso vai ser percebido e assimilado pelo eleitor, né? Vera Magalhães, muito obrigada por hoje. Amanhã tem mais Viva Voz. Até amanhã, uma ótima noite para vocês. Até lá. Beijo, Vera. Estaremos de Brasília também? Estaremos. Até quinta-feira estarei aqui diretamente desse belíssimo estúdio com o nosso querido Ari, Samantha Klein, Ana, que está aqui do meu lado, todo mundo aqui, Ana Carolina Romé, etc. É isso aí. Viva a Voz, diretamente, enfim, essa conexão, né? São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.